Peter sentou-se à mesa da cozinha e fumou um cigarro atrás do outro pela janela aberta. Estava gelado, mas o frio que entrava no apartamento pela rua não incomodava o homem. Ele estava em tal estado que essas ninharias não o incomodavam agora. Do lado de fora da janela, um amanhecer cinzento e sem graça. A reunião com o tabelião seria às 11 horas da manhã, e ainda havia tempo de sobra. Carolina estava dormindo docemente em seu quarto, enrolada em cobertores quentes. Ao contrário de Heather, ela está claramente feliz com toda a situação, e isso é estranhamente repulsivo. E, há apenas alguns meses, Peter considerava essa garota a ideal. Ela era bonita, decidida, ambiciosa, inteligente, quando necessário, a brinca apropriadamente, quando necessário, a colocaria um homem em seu lugar. E o mais importante, carinhosa e amorosa, uma mulher de verdade. Ao lado delas, os homens se sentem fortes, necessários. Não como Bárbara. O coração de Peter voltou a doer, porque ela era sua esposa. Ela não era uma estranha para ele. Apesar da presença de Carolina, apesar de tudo que havia acontecido recentemente, Bárbara continuava sendo uma rainha para ele. Eles haviam se conhecido quando ainda eram estudantes. A garota estava conquistando a faculdade de Finanças e Economia, Peter estudava na faculdade de Direito. Não, o rapaz nunca sonhou em se tornar um advogado. Desde a infância, ele lia muito. Gostava especialmente de histórias sobre relacionamentos e amor, paixão, ódio, medo. Era interessante desvendar as intenções dos personagens, especular sobre por que eles agiam dessa ou daquela maneira. Não é de se admirar que suas redações sobre literatura fossem as mais profundas e interessantes. O professor chegou a ler alguns fragmentos na frente da classe. Ele também desenhava muito. A gaveta de sua escrivaninha estava cheia de álbuns com todos os tipos de desenhos. Havia criaturas fantásticas, guerreiros corajosos e apenas ornamentos incomuns. Desenhar era relaxante, tranquilo e consumia muito tempo. O próprio Peter não entendia como isso acontecia, parecia que ele se sentava à mesa para fazer álgebra, se distraía por um minuto para terminar de desenhar outro personagem, e tudo saía da realidade, ele voltava a si e só então percebia com surpresa que havia passado várias horas desenhando. O garoto era claramente uma pessoa criativa, mas seus pais não estavam satisfeitos com isso. A mãe e o pai pareciam concordar em apenas uma coisa. Ambos achavam que o filho precisava de uma profissão séria. E, bem, o pai tinha alguns contatos. Assim, Peter foi parar em uma prestigiada faculdade de Direito. É verdade que o estudo não despertava o menor interesse. Mas os pais argumentavam que você precisa estudar, caso contrário não conseguirá nada na vida, e Peter costumava acreditar em seus pais e obedecê-los. Mas na universidade ele conheceu Bárbara. Peter a notou em seu primeiro ano. Ela tinha uma aparência muito interessante. Ela não era bonita, não. Mas havia algo de aristocrático na aparência da garota, e não é à toa que ela era chamada de Rainha Bárbara. Pele branca como a neve, belos olhos inteligentes de um tom escuro de cabelo preto brilhante, sempre bem penteado, maçãs do rosto claras, nariz com uma ligeira curvatura e uma linha confiante de lábios, e o mais importante, postura régia e movimentos nítidos, mas ainda assim surpreendentemente graciosos. Mais tarde, Peter soube que a menina, quando criança, frequentava um estúdio de balé, que ela odiava com toda a alma. Os pais insistiam que a garota deveria se movimentar lindamente, e o rapaz a compreendia muito bem. Seus pais também sabiam o que era melhor para ele. Ela estava sempre ocupada fazendo alguma coisa. Não parecia apenas uma mulher de negócios, ela era participava de alguns concursos e conferências da universidade, trabalhava meio período. Peter não sabia como tinha conseguido tantas informações sobre essa garota. Ela não o notou nem um pouco, nem mesmo sabia da existência de um cara tão modesto e quieto. Mas Peter estava apaixonado por ela. Em seguida, ele atraiu um tipo completamente diferente de garota, mas, por alguma razão, não a perdia de vista. Peter estava em seu 4º ano de faculdade. Era verão. Meados de maio, a época dos créditos, a época de conseguir admissão na seção.
O rapaz saiu para dar uma volta até a barraca de sorvete. Desde a manhã, ele estava estudando em cadernos grossos com anotações, preparando-se para o teste de amanhã, e decidiu fazer uma pausa. Ele estava prestes a dobrar a esquina da casa vizinha quando ouviu um rosnado atrás dele e um suspiro assustado vindo de algum lugar distante. Esse som foi o que fez Retag se virar. Ele não esperava ver uma coisa dessas, Bárbara. Anteriormente, o cara só a tinha visto nos muros da universidade. Peter sabia que a garota morava em algum lugar no centro, alugando um apartamento, já que ela não era da região. De algum lugar, de um vilarejo ou de uma cidade da região. E aqui estava ela, bem ao lado da casa dele. Estranho. Mas não houve oportunidade de refletir sobre isso por muito tempo. Rosnando e agachados no chão, 2 cães grandes se aproximaram da garota. Havia muitos cães por aqui ultimamente. Havia um canteiro de obras nas proximidades, então os animais viviam em algum lugar atrás da cerca. Os construtores os alimentavam no início, mas depois a construção parou. Temporariamente ou permanentemente, ele não sabia. Agora, matilhas famintas estavam perambulando pela vizinhança. Houve ataques a pessoas. Agora, 2 cães estavam atacando suas presas. A garota notou o olhar do garoto, e havia tanta esperança em seus olhos que ele, sempre um pouco covarde e indeciso, simplesmente não podia agir de outra forma. Agarrando um grande pedregulho do chão, ele foi direto para os cães. O garoto pensou que, se os cães o atacassem, pelo menos um deles conseguiria acertá-lo na cabeça com a pedra. Talvez até mesmo atordoar a fera por um tempo. Mas o que fazer depois? Ainda há um segundo cão aqui. Não havia tempo para pensar nisso. Sem mais nem menos, ele havia se tornado um herói. O cara se aproximou da garota e perguntou, tentando fazer com que sua voz soasse firme, sem tremer. Você está bem? Eles não fizeram nada com você. Não, a garota balançou a cabeça, olhando para seu salvador com gratidão, muito obrigada. Eu estava confuso. A garota estava se transformando diante de seus olhos de uma vítima confusa, assustada e frágil em si mesma, em uma rainha. Sua firmeza adquirida, e seus movimentos e voz, a confiança. Sim, temos cães famintos correndo por aí, atacando muitos. Por um lado, é preciso ter pena deles. No final, a culpa é toda nossa, humanos, ela suspirou. Ouça, você não estava com pressa? Não, Peter respondeu honestamente. Então posso lhe pedir um favor? Acompanhe-me, por favor, porque estou confuso aqui e tenho medo de encontrar cães novamente, para ser sincero. Você pode me acompanhar? O garoto se sentiu um verdadeiro herói. A própria Rainha Bárbara está contando com ele. Uau! É claro que vou contar. O rapaz a levou pelo caminho mais longo de propósito, embora pudesse ter pegado um atalho pelos pátios. Foi muito agradável caminhar e conversar com ela daquele jeito. A moça se mostrou uma ótima conversadora e inteligente, atenciosa, compreensiva. Descobriu-se que eles gostavam dos mesmos livros. Quem poderia imaginar isso? Mas, por mais que ele desse voltas, a rua acabou crescendo na frente dos 2 companheiros. Bem, aqui estamos nós. Mais uma vez, obrigado. Estou aqui para ver um colega de classe. Concordamos em estudar juntos para os exames intermediários. Eu estudo em uma universidade estadual. Eu sei, ele sorriu, satisfeito com o efeito de sua confissão. Bárbara ficou surpresa. Como você sabe? Eu também estudo lá, na faculdade de Direito. Eu apenas o vi muitas vezes, só isso. A propósito, eu também tenho um teste amanhã. Que mundo pequeno. Bem, já que estamos na mesma universidade, nos veremos novamente. A garota sorriu de forma encantadora e desapareceu na entrada da garagem. Naquele dia, o garoto não conseguia pensar em nada além dos olhos escuros e profundos da rainha. Era bom que pelo menos ele estivesse quase pronto para o teste.
Ele nunca havia sentido nenhum sentimento romântico por essa garota antes, embora a conhecesse, a visse e a mantivesse sob sua vista. E agora, quando eles se falavam, era como se ela o tivesse conjurado. Era sua fala agradável e culta, sua atitude respeitosa, sua fraqueza inesperada, seu medo de cães vadios. A garota agora era atraída por ele como um ímã. O rapaz esperava que eles se encontrassem na universidade no dia seguinte. E assim aconteceu. Mas não foi totalmente por acaso. Peter foi deliberadamente para o andar onde os economistas tinham um teste. Como que por acidente, ele passou pela sala de aula, perto da qual os alunos estavam se agitando, e viu Bárbara. Ela também o notou, acenou para o rapaz e até correu para encontrá-lo. No começo, eles eram apenas amigos, conversavam e andavam muito juntos. Até iam ao cinema assistir aos filmes que ambos esperavam ansiosamente. Felizmente, o gosto deles era específico, então iam a essas sessões apenas os dois, sem olhos e ouvidos extras. O rapaz admirava Bárbara, gostava de sua proximidade. Ele realmente queria pegar sua mão, talvez até beijá-la, mas ela agia como uma amiga, como um amigo, e o rapaz tinha medo de estragar tudo, então não demonstrava seus sentimentos. Era melhor continuar amigo do que se sentir estranho toda vez que se encontrassem. Ele não queria estragar o relacionamento caloroso de amizade que já havia surgido. E então eles se viram em uma festa estudantil comum, uma discoteca em homenagem ao final do próximo ano acadêmico. 5º ano à frente, formatura. Quase todo o caminho para o ensino superior ficou para trás. Algo para comemorar. Peter observou Bárbara dançando com os outros rapazes e ficou com muita inveja. Não, a garota não devia nada a ele. Eles nem sequer eram considerados um casal. O próprio Peter também era livre para dançar com quem quisesse, mas esses caras se abraçando em uma dança com ela. Eles causavam fúria e raiva, uma sensação desagradável de tempestade, mas ele não mostrava a cara, brincava e ria com os amigos, até participava de competições idiotas. E então, já tarde da noite, quando tudo já havia terminado, a própria garota se aproximou dele. O rapaz notou que a garota não estava muito sóbria. Oficialmente, bebidas fortes eram proibidas nessa festa. Mas, é claro, elas estavam de fato presentes aqui. Você não gosta de mim nem um pouco? Perguntou Bárbara em um tom surpreendentemente direto. É claro que você gosta. Peter bateu os olhos em confusão. Ele não esperava ouvir uma coisa dessas. Quero dizer, como garota, ela explicou, eu não sou bonita, meu nariz é corcunda, meus lábios são finos, sou alta, muito magra, sem forma alguma. Você gosta de outras garotas? E ela estava quase certa. Há alguns meses, o rapaz realmente gostava de outras garotas, garotas com a chamada aparência de modelo. Mas agora não havia ninguém mais bonito e atraente do que ele. Provavelmente, agora era o momento certo para falar sobre isso, mas, por algum motivo, não conseguia encontrar as palavras certas. Mas a garota era muito falante. Você não percebeu o que eu sinto por você? Estamos muito em contato, e todo esse tempo estou esperando por um sinal seu, algo que me permita pensar que você também gosta de mim. Mas você só me vê como um amigo, não é? E agora eu estraguei tudo? Peter balançou a cabeça negativamente, olhando para a garota. Que assim seja. Finalmente vou lhe dizer o que penso. Estou apaixonado por você. Dá para acreditar? Sempre achei que gostava de caras mais masculinos, mais brutos. Como atletas. Tentei sair com um jogador de basquete, mas ele era burro. Ele é um maricas. E todos os outros caras com quem eu andava eram burros, e você não é. Você é diferente. Inteligente, compreensivo, verdadeiro. Peter sorriu. Ele ficou satisfeito ao ouvi-la dizer isso. Ele não sabia o que dizer em resposta, então apenas abraçou. A garota encostou a cabeça em seu ombro e continuou seu monólogo. Eu dancei com todos eles hoje, só por sua causa, só para deixá-lo com ciúmes.
Mas você permaneceu indiferente. Isso dói muito. Você não entende nada, suspirou Peter. Você é tão estúpido quanto eu. O que você quer dizer com isso? A garota se afastou e olhou nos olhos dele com interesse. E então ele fez o que sonhava em fazer há tanto tempo, beijou a garota. Eles começaram a namorar. Uma estudante tranquila e modesta da faculdade de Direito e uma rainha brilhante e bem-sucedida, tão diferentes em temperamento e caráter, mas ainda assim muito semelhantes em muitos aspectos. Eles tinham tantos tópicos interessantes em comum para conversar, tantas atividades conjuntas que ambos gostavam. Eles realmente eram como duas metades de um todo. Foi a garota que ajudou o rapaz a decidir o que ele realmente queria fazer na vida. Você é um psicólogo nato, disse ela certa vez, sente sutilmente as pessoas, interessado nos sentimentos e pensamentos dos outros. Tente, faça um curso. Talvez você consiga alguma coisa. E Peter obedeceu. Após a formatura, ele conseguiu um emprego em um escritório de advocacia, fazia um trabalho chato e rotineiro, recebia centavos e, ao mesmo tempo, estudava psicologia online. Isso era algo de que ele realmente gostava e pelo qual era apaixonado. Eu lhe disse, Bárbara sorriu presunçosamente, quase nunca estou errada. Enquanto isso, a própria garota estava ativamente construindo seu próprio negócio. Ela já tinha um ateliê. Peter apoiava Bárbara em tudo, e ela, por sua vez, o apoiava. Ela desenvolveu o ateliê, e o rapaz se experimentou como psicólogo e começou a aconselhar as pessoas. Eles moravam juntos em um apartamento alugado. Eles não falavam sobre casamento, mas esse evento no futuro estava implícito como se fosse por si só. E então, como que do nada, a viagem de negócios da moça ao exterior. Ela teve a oportunidade de estudar em uma escola de negócios de prestígio. Mas isso significava uma longa separação. É uma chance e tanto, você não faz ideia. Com os olhos ardendo de admiração, ela compartilhou suas impressões. O rapaz, é claro, alegrou-se por sua amada, mas também estava ansioso. Afinal de contas, não se trata de uma questão de um mês ou mesmo de meio ano. Bárbara terá que passar cerca de 2 anos no exterior. Como isso afetaria o relacionamento deles? De alguma forma, ele achava que ela encontraria alguém lá e não iria querer voltar, mas estava errado. O relacionamento realmente não resistiu ao teste da distância. Mas a culpa disso não foi de Bárbara. Na primeira vez após a partida de sua amada, ele não era ele mesmo, pois sentia muita falta dela. Peter sentiu sua falta desesperadamente desde o momento em que a deixou no aeroporto. Ele fazia tudo no piloto automático, trabalhando em seu escritório de advocacia, aconselhando clientes como psicólogo. Eles se socializavam, é claro, quase todas as noites. Bárbara parecia cansada, mas feliz, entusiasmada. Ela gostava de tudo, professores, aulas práticas, até mesmo palestras que duravam horas. A garota compartilhou suas impressões com o namorado. Como sempre, ele lhe disse palavras de incentivo e a apoiou. Com o passar do tempo, as sessões de vídeo foram se tornando cada vez menos frequentes. O curso era intenso. Às vezes, ela simplesmente não tinha tempo ou energia para conversar com o namorado. Ele, é claro, estava se irritando. Parecia-lhe que Bárbara tinha outra pessoa, pois suas conversas eram muito superficiais, pouco frequentes e curtas. Como psicólogo, ele percebeu que isso se devia aos seus complexos. A desconfiança e o medo de perdê-la eram resultado da insegurança. Para Retag, parecia que havia muitos rapazes mais bonitos e bem-sucedidos do que ele. É claro que Bárbara o comparava e talvez pensasse em começar um relacionamento com outra pessoa, alguém mais digno. Quando Bárbara estava por perto, ele via seus olhos cheios de ternura e aceitação, sentia seu calor e simpatia. Mas agora ela está longe, e Retag começou a pensar que Bárbara não o ama de jeito nenhum, que ela merece mais, que ele não chega ao nível dela. Ela é uma beldade bem-sucedida que já estabeleceu seu próprio negócio. Enquanto ela está estudando no exterior,
O negócio é administrado pelo gerente, um colega de classe da garota, o mesmo amigo que foi atacado por cães a caminho de sua casa. E ele é apenas um advogado de fora do estado com um salário irrisório e um aspirante a psicólogo. Resta saber se ele terá sucesso em qualquer uma dessas áreas. Nesse exato momento, Julia apareceu em sua vida, uma garota que havia terminado recentemente com um rapaz e agora se sentia arrasada e deprimida, por isso procurou um psicólogo. Ele aconselhava no modo online. Seus clientes eram de cidades diferentes, mas aconteceu que Julia era sua vizinha, que morava literalmente a 2 quadras de distância. Peter percebeu isso quando viu a vista do lado de fora da janela, atrás da bela garota na tela. Olhos enormes e ansiosos de um incrível tom violeta, longos cabelos castanhos, traços faciais bonitos e muito agradáveis. Julia era tão tocante, tão suave e feminina. Ela não era nem um pouco parecida com Bárbara, que corria confiante em direção ao seu objetivo e estava acostumada a varrer todos os obstáculos em seu caminho. Ela era 4 anos mais nova que Retag e ainda estava em seu 3º ano de universidade. Por cerca de 6 anos, ou seja, desde o ensino médio, Julia estava namorando um rapaz. Nada prenunciava problemas, e a garota tinha plena confiança de que logo eles se casariam. Só que, de repente, o rapaz lhe disse que estava cansado do relacionamento deles, que estava abafado, entediado, simplesmente entediado. O rapaz queria compensar o tempo perdido e encontrar-se com outras garotas, sair com os amigos à noite. Acontece que ele se sentia privado de tudo isso porque estava namorando com ela desde a 9ª série. Para a garota, foi um golpe. Ela se preocupou, procurou defeitos em si mesma que não existiam e se culpou. No final, alguém aconselhou a garota a consultar um psicólogo. Os especialistas em aconselhamento não eram baratos, não eram acessíveis para estudante, mas Peter era um psicólogo novato, de modo que sua tarifa satisfez bastante a cliente. Então eles se encontraram. Peter percebeu que não era profissional, mas não conseguiu se conter. Uma garota bonita de alguma forma cativou imediatamente seu coração. Ele se sentia mais confiante e mais forte com ela do que com Bárbara. Há muito tempo ela era a líder implícita do casal em todos os assuntos. Além disso, ela não tinha tempo para ele agora, e ele estava cansado de se sentir nem mesmo em 2º, mas em 5º ou 6º lugar. Julia precisava tanto dele, ouvia-o com tanta atenção, e realmente se sentia melhor conversando com ele. De modo geral, não foi nada difícil fazer com que a jovem beldade se sentisse à vontade. Logo eles passaram a se encontrar offline. Suas conversas não se assemelhavam à comunicação de um psicólogo com um cliente, mas a um bate-papo amigável. Então, a amizade naturalmente se transformou em algo mais, e ambos precisavam disso a sentir-se necessários, amados, excepcionais. Logo a moça foi morar com ele. O homem não queria viver uma mentira, então contou tudo honestamente a Bárbara. Os lábios de Bárbara tremeram, manchas vermelhas apareceram em suas bochechas. Mas ela se recompôs rapidamente, como sempre fazia. Bem, disse ela, balançando a cabeça, essa é uma notícia inesperada. Bem, se foi isso que você decidiu, não farei uma cena. Nós dois somos adultos independentes. Boa sorte com seu novo relacionamento. E Bárbara se desconectou. Foi assim mesmo, e sem ressentimentos, sem acusações, sem tentativas de descobrir os detalhes. Isso só confirmou sua opinião de que Bárbara havia esfriado com ele. Mesmo depois do rompimento, ele continuou a pensar nela, embora estivesse feliz com Julia. Ela parecia macia, maleável, flexível, como cera quente. Ela havia crescido em uma pequena cidade do interior. Sua família ainda morava lá, então ela tinha costumes um tanto patriarcais, uma educação tradicional, e isso tinha seu próprio charme. Embora, como psicólogo, o rapaz tenha percebido que muitas das atitudes dela precisavam ser trabalhadas. Ela estudava economia e morava em um dormitório antes de ir morar com o rapaz. Seus pais não eram ricos, portanto, ela só podia contar consigo mesma e tentava estudar muito, pois queria se formar. Antes de conhecer o psicólogo,
seus estudos eram sua primeira prioridade. Mas ela se apaixonou, perdeu a cabeça e, portanto, colocou tudo em segundo plano: os amigos, as aulas, os exames, o trabalho de meio período. O rapaz, é claro, ficou muito lisonjeado. Por sua vez, ele tentou fazer algo por ela, trabalhou mais para comprar seus presentes, levou a moça a restaurantes e cafés, assumiu algumas das tarefas domésticas, o que surpreendeu agradavelmente quem não estava acostumado a esse tipo de comportamento da moça. Ele se banhou em amor e admiração, desfrutou de carinho e calor. Ele nunca havia se sentido tão amado, a moça realmente o colocava em um pedestal. Às vezes, ele tinha pensamentos ciumentos: será que ela se comportava da mesma forma com seu ex? De alguma forma, parecia que sim. O cuidado e a ajuda eram traços inerentes à personalidade dessa garota. E, no entanto, ele pensava em Bárbara. Uma comunicação tão interessante em termos iguais com seu novo amor não deu certo. A moça muitas vezes não entendia suas piadas e quase nunca conhecia os autores ou os filmes sobre os quais Peter lhe falava, e o homem nesses momentos se pegava pensando: e ainda lhe faltava Bárbara, sua inteligência, perspicácia e franqueza. E então Julia anunciou que estava esperando um filho. Essa foi uma notícia inesperada e inoportuna, e ela ainda era estudante, e ele não ganhava o suficiente para sustentar a família. Ele está apenas se desenvolvendo, planeja estudar, adquirir novas experiências e conhecimentos. Mas se houver um bebê, o desenvolvimento pode ser colocado na cruz, porque o treinamento não implica em grandes ganhos, e a família precisa se alimentar. Com muita cautela, Peter sugeriu que ela abortasse a gravidez. Ele achava que essa era a melhor solução para todos os problemas. A garota se ofendeu com ele pela primeira vez, primeiro gritou com ele, o que nunca havia feito antes, e depois chorou. Foi difícil para ele olhar para ela naquele estado, pois sentiu muita pena da jovem, que, é claro, também ficou chocada com a notícia da gravidez. Bem, ouça, Peter colocou o braço em volta dos ombros dela, tudo ficará bem. Nós vamos ficar bem. Você não vai me deixar, não vai nos deixar agora, vai? Não. Peter apertou ainda mais a garota contra ele. Ainda bem que ela não podia ver a expressão no rosto dele. Confuso, chateado. Ele não queria esse bebê. Ele não o queria de jeito nenhum. Não. Ele se via como um pai no futuro, talvez até mesmo um pai de muitos filhos. Mas era muito cedo para começar uma família. Ele morava em um apartamento alugado, trabalhava em um emprego mal remunerado do qual não gostava e estava apenas começando como psicólogo. Sim, ela era linda, carinhosa e atenciosa. Mas o rapaz não pensava em amarrar sua vida com ela. Era um relacionamento agradável, não pesado, necessário para ambos no momento em que se conheceram. O rapaz se sentia preso. A decência e a responsabilidade o impediam de deixar seu próprio filho para trás. A moça recuperou um pouco a razão e até começou a se alegrar com a gravidez. O psicólogo ganhou mais clientes. Agora ele trabalhava de madrugada, era necessário preparar um colchão de segurança para o nascimento do bebê. Os jovens decidiram se casar sem uma celebração luxuosa, embora a noiva ainda sonhasse com um lindo vestido branco e um casamento com convidados e concursos. Ela contou isso com uma leve tristeza na voz. Mas a garota entendeu perfeitamente bem, e eles precisariam do dinheiro para a criança, não havia necessidade de gastos desnecessários na situação deles. Peter se sentiu inadequado novamente. Aqui, ele não pode nem mesmo realizar o desejo de sua futura esposa. Ela é uma garota jovem. É claro que ela quer se sentir como uma princesa em seu próprio casamento. Ela se envolveu com um mendigo e, por isso, precisa se sentir confortável e passar por dificuldades desde o início. Julia tinha muito medo de contar aos pais que estava grávida. Você sabe? Meus pais ficaram muito felizes por eu ter entrado. Sou a primeira da família com ensino superior. Eles tinham grandes esperanças em mim. E agora tenho que desistir. Por quê? Posso tirar uma licença durante o parto e depois você pode terminar seus estudos?
Não, agora tenho uma família. Sei como é isso. Isso toma todo o seu tempo, toda a sua energia. A escola vai ter que esperar. E é por isso que tenho medo de contar aos meus pais. Mas você tem que contar a eles, e é melhor não esperar. Ela decidiu voltar para casa na véspera do ano novo. O rapaz se ofereceu para acompanhá-la e apoiá-la em uma situação difícil. E os pais da noiva, provavelmente, ainda precisam se conhecer. O homem tinha certeza, ele encontraria as palavras certas para acalmar o pai autoritário e a mãe dela, não sem razão, ele trabalha como psicólogo. Mas a moça tinha outros planos. Não, eu preferia ir lá eu mesma na primeira vez. Você não conhece meu pai? Ele pode dizer coisas desagradáveis para você no calor do momento. Peter ficou aliviado com o fato de que cabia ele fazer a oferta. Ela disse não. Bem, ela sabe o que é certo. Deixe-a realmente falar com seu próprio pessoal, preparar o terreno. Julia saiu e desapareceu. Ela não atendeu o telefone. Deve ter sido uma conexão ruim em sua pequena cidade natal. Julia só conseguiu ligar da estação de trem para dizer que tinha chegado e foi só. Peter não estava preocupado. Por que se preocuparia? Afinal, Julia tinha voltado para casa, para sua família? Talvez os pais não fiquem felizes com o fato de que a filha estudante logo lhes dará netos, mas eles não a matarão, resmungarão e aceitarão a situação. Especialmente porque o pai do bebê não está desistindo dele e eles têm um casamento em breve. Peter estava gostando da solidão. Na verdade, ele estava um pouco cansado da garota. Em algum momento de sua vida, ela se tornou uma salvação para ele, tirou-o do abismo dos pensamentos ansiosos, cercou-o de calor e o inspirou. Mas agora o cuidado e a ajuda dela o irritavam, assim como sua atenção obsessiva quase constante, e muito mais. Quando a moça não chegou no dia combinado, ele ainda estava preocupado. A moça começou a dar aulas, a se preparar para a sessão. Ela não poderia perder tudo isso sem um bom motivo. O telefone da garota continuava teimosamente silencioso, e então o cara foi para a universidade, onde Julia estudava. Encontrou seu grupo, conversou com algumas pessoas. Elas não sabiam o que havia acontecido. Quando Peter já havia perdido as esperanças, uma garota o alcançou no corredor. Você está procurando por Julia? Sim. Você está, Peter, não está? Ele assentiu lentamente com a cabeça. Sou Jane, a namorada dela. Somos da mesma cidade. Ela me pediu para procurá-lo, e aqui está você. Isso é sorte. E quanto a ela? Por que ela não voltou, você sabe? Oh, é uma história. É um pesadelo. Os pais dela, você sabe, são muito rígidos. Ela é o orgulho deles. A garota mais inteligente e promissora da família. Eles estavam muito felizes com a entrada da filha, se gabavam para todos na cidade, achavam que ela se tornaria uma economista bem-sucedida e, então, você e todos os planos foram por água abaixo. Quando o pai soube dos planos da filha, ficou furioso. Grávida fora do casamento, logo se casaria. Ela também ia abandonar a escola. Ia se tornar uma boa esposa, uma mãe ideal, uma dona de casa, em vez de conquistar o topo da carreira. Em geral, um pai rigoroso decidia, e nada de casamento e truques semelhantes, e acompanhava pessoalmente a filha até a clínica, onde o médico-chefe era seu ex-colega de classe. Antes mesmo da véspera de Ano Novo, a menina foi operada e, de acordo com os pais, todos os problemas foram resolvidos, de modo que a criança não existe mais. Peter exclamou quando ouviu isso. Ele viu com que alegria a menina estava esperando o bebê e podia imaginar em que condições ela estava agora. E, de qualquer forma, que tipo de selvageria é essa? A menina é maior de idade, ela tem o direito de decidir por si mesma. E quanto a ele? Sua opinião não foi solicitada de forma alguma. É assim que as coisas são conosco, Jane deu de ombros. Estamos acostumados a ouvir nossos pais. Não há outra maneira,
e ela também não foi contra os desejos de sua mãe e de seu pai. Ela lhe disse para não procurá-la e para não tentar descobrir por si mesmo. Julia agora estudará por correspondência em casa, sob a supervisão dos pais, para que nada disso aconteça novamente. Isso é tudo o que ela me pediu para lhe dizer. Bem, quase, e Jane hesitou, claramente desconfortável por ser a mensageira de mais notícias. Ela também disse que o relacionamento de vocês foi um erro, mas também desejou que você fosse feliz em sua vida pessoal. Obrigado, ela também. Peter balançou a cabeça e caminhou em direção à saída da universidade. Mais tarde, em casa, ele refletiu sobre toda a situação e chegou à conclusão de que tudo havia acontecido para o melhor. O rapaz não se sentiu amargurado com a perda. Ele nem mesmo se sentiu chateado. Pelo contrário, sentiu alegria, porque tudo se resolveu sozinho, sem a participação dele. Não haverá família e filho, e a culpa não é dele. Julia, é claro que é uma pena. Não dá para invejar pais tão autoritários. Por outro lado, a escolha é dela. Ela poderia ter contrariado o pai se quisesse, porque sabia que seu amado a aceitaria, não a ofenderia, e mesmo assim abriu mão da criança e do homem que amava. Tudo bem. A vida seguiu seu caminho. De repente, a atividade como psicólogo começou a dar frutos, e muito até generosos. Logo Peter deixou o odiado trabalho no escritório e se dedicou completamente à psicologia. Nos relacionamentos, ele agora era mais cauteloso. Os romances aconteciam, mas o homem não permitia nenhuma intimidade mental e muito menos o surgimento de pensamentos sobre filhos, família e assim por diante. Ele ainda não queria tudo isso. Ou talvez as mulheres não fossem as certas. Em todas elas, o homem involuntariamente comparava com Bárbara, e toda vez a comparação não era a favor de outra companheira. Elas não estavam à altura da rainha, de modo algum. Peter parecia se sentir muito feliz e realizado. Seu emprego favorito e bem remunerado, seu próprio apartamento, um belo carro. E, no entanto, algo estava faltando. E então o destino o reuniu novamente com aquela em quem ele não havia parado de pensar durante todo esse tempo. Naquela época, Peter já era um homem bem-sucedido e estabelecido. Ele consultava pessoas online de todo o país, havia até uma lista de espera para suas sessões. Os serviços de retag já eram caros. O homem publicava periodicamente livros que se vendiam como pão quente. A edição era ilustrada por ele mesmo. Assim, outro de seus talentos, artístico, foi realizado. A profissão de psicólogo acrescentou um emprego de meio período e artista digital. Ele precisou fazer alguns cursos para aprimorar suas habilidades e agora era bastante requisitado também como ilustrador. Ele morava em seu próprio apartamento bonito e elegante, dirigia um carro caro, tinha uma poupança e, em geral, era considerado um homem bem de vida na casa dos 30 anos. Muitas pessoas de sua idade nunca haviam sonhado com isso. Peter, ao ir ao bar naquela noite, não esperava esse encontro de forma alguma. Em geral, ele achava que Bárbara estava morando em algum lugar de Moscou há muito tempo. Ela desapareceu das redes sociais, então ele não pôde acompanhar seu destino como antes, mas pensou que, com suas ambições em uma cidade pequena, não havia nada a fazer, essa cidade era pequena demais para uma rainha. No entanto, ela estava sentada no bar, com o pé na perna. Ela estava crescida, e se fosse ainda mais bonita, bem arrumada, elegante cara, mas ao mesmo tempo não chamativa, com um gosto impecável. A mesma postura majestosa, os mesmos olhos insondáveis e penetrantes, parecendo completamente negros na semi-escuridão do bar. E o cabelo, um cabelo preto brilhante que escorria por suas costas. Ela geralmente usava o cabelo mais curto. Era a primeira vez que o homem a via assim, e isso lhe caía muito bem. A garota estava aqui com suas amigas. Elas estavam sentadas no balcão, pois não havia mesas livres, discutindo algo animado, rindo. Peter se sentiu entorpecido. No começo, ele até queria sair do bar, fugir, porque se eles se encontrassem, teriam que falar sobre alguma coisa, e o cara ainda se sentia culpado por ter sido o motivo da separação deles, sua infidelidade era culpada, para ser honesto.
E havia ressentimento também, Bárbara nem tinha tentado descobrir na época, então já estava completamente indiferente a ele. Talvez ela até tivesse conhecido alguém lá, em um país distante. Mas ele logo percebeu que não tinha medo de encontrar Bárbara. Pelo contrário, ele se sentia atraído por ela como um imã. Exatamente como quando ele era jovem. O homem não conseguia tirar os olhos dela. Cada um de seus movimentos, cada característica de sua aparência, tudo causava total aceitação. Tudo era quase nativo, dele mesmo. Ela pareceu sentir o olhar dele e se virou. Seus olhos se encontraram, e Bárbara sorriu para ele sem uma sombra de ressentimento, sem uma sombra de desprezo. Peter se levantou de sua cadeira e foi até ela. Eles conversaram a noite toda até o amanhecer, retirando-se para o outro lado do bar, onde a música era mais calma, para desfrutar da companhia um do outro. E eles conversaram e conversaram e conversaram. Bárbara falou sobre sua vida no exterior. Não era fácil para ela, estudar de manhã à noite e não ter uma vida estável. Que admiradores! Ela nem sequer pensava em ter um caso. Simplesmente não tinha forças ou tempo para isso, não era puramente físico. Portanto, a especulação sobre outros homens acabou se revelando falsa. Quando você me disse que estávamos nos separando, isso me deixou fora de jogo por um longo tempo. Cheguei a pensar em abandonar a escola, mas depois, é claro, me recompus. Peter olhou nos olhos da mulher e entendeu, sentiu como era difícil e triste para ela naquele momento. A culpa o estava dominando cada vez mais. Bem, tive o que merecia por meu ato, suspirou ele, não é à toa que dizem sobre o bumerangue do destino. E o homem contou sobre sua situação com Júlia. Ele não se esqueceu de mencionar que, durante todos esses anos, só pensou nela e lamentou desesperadamente o término do relacionamento, que foi iniciado por ele mesmo. Eu sentia que não estava à sua altura. Achei que você precisava de alguém mais forte e mais bem-sucedido. E agora? O que você acha agora? Você é digno de mim agora? Essa pergunta deixou o homem excitado. Ele sabia que Bárbara estava perguntando por um motivo. De verdade? Havia sequer uma chance em 1 milhão de que algo acontecesse entre eles? Talvez. No momento, sou perfeitamente capaz de lidar com uma mulher linda como você, disse ele em tom de brincadeira, mas seus olhos estavam sérios. Bárbara sorriu e o beijou. Foi assim que eles acabaram juntos novamente. Os dois já tinham alcançado certos patamares na carreira. Peter era um psicólogo muito procurado e Bárbara dirigia uma rede de ateliês. Eles decidiram comprar uma casa e escolheram um chalé em um vilarejo bem localizado perto da cidade. Ambos acharam que esse era o melhor lugar para criar seus filhos. Eles já se sentiam bastante preparados para a paternidade. A idade é bastante sólida, a base material está criada. De que adianta procrastinar? Eles começaram a planejar os herdeiros na fase de preparação para o casamento. Ambos passaram por médicos. O homem se mostrou absolutamente saudável, e ela teve problemas. É uma pena que não tenhamos tido tempo para sermos mães mais cedo, o médico balançou a cabeça. Há 5 ou 6 anos, tudo teria sido muito mais fácil, mas seus problemas progrediram com o passar dos anos e agora há poucas chances. Bárbara ficou chateada, é claro, mas, como sempre, ela se recompôs rapidamente. Ela estava acostumada a desafios, acostumada a lutar, e achava que venceria dessa vez também. Sempre tinha sido assim. O homem apoiava sua amada em tudo, acompanhava-a nos procedimentos médicos, buscava informações sobre a doença junto com ela e procurava orientação dos melhores médicos. Os anos se passaram e a gravidez desejada nunca aconteceu. A inflexível senhora de ferro às vezes chorava de impotência. Ela realmente queria um filho, e Peter também. Ele estava disposto a abrir mão de herdeiros somente se sua esposa fosse feliz. Retega se assustou com isso e ficou desconfortável com a confusão da esposa. Em um mundo de homens, isso não poderia acontecer, ela é forte, nunca chora, sempre sabe o que fazer.
Ele fez o possível para acalmar a esposa. Quando os médicos deram um veredicto inequívoco e a gravidez é basicamente impossível, a menos que aconteça um milagre, eles tiveram uma conversa séria. Isso tem que parar. Pare de se torturar. Todas essas tentativas são ruins para a sua saúde moral. Pare de se torturar. Muitas pessoas vivem sem filhos em seu próprio prazer. Isso também é normal. Você não quer ter um filho, seu próprio filho ou filha? Eu quero, é claro, como qualquer outra pessoa, dar continuidade à espécie. É um instinto inato, sabe? Mas não a esse custo. Além disso, quero viver feliz, e quero que você, minha esposa, seja feliz também. Esse é o meu sonho. Talvez seja hora de aceitarmos a situação, de nos libertarmos das esperanças não realizadas e vivermos em paz. Eu definitivamente quero um bebê. Você é um homem. Provavelmente não entenderia. Mas se é assim que as coisas são, o que podemos fazer? Você só precisa aceitar isso. Eu a ajudarei. Tenho as técnicas certas, então? Não, disse a mulher com firmeza. Há outras maneiras de se tornarem pais. Ultimamente, tenho dado uma olhada em sites de orfanatos. Você não pode imaginar quantos deles existem agora, órfãos, alguns deles deixados na maternidade, alguns deles mais tarde privados de seus pais. Há um menino, ele é. Não. O homem respondeu imediatamente, é isso mesmo. Não há órfãos. O homem entendeu perfeitamente o que sua esposa estava querendo dizer, um filho adotivo vindo sabe-se lá de onde. Retag tinha um preconceito contra a adoção. Seus vizinhos, Sérgio e Mary, são boas pessoas, gentis e sorridentes. Eles sempre foram atenciosos com as crianças da região, davam-lhes doces, deixavam-nas brincar com seu cachorro e até se interessavam sinceramente pelos assuntos das crianças da vizinhança. Isso era especialmente agradável, por sinal. Mas eles não tinham seus próprios filhos. Os outros vizinhos frequentemente suspiravam por causa disso. Mas Deus não lhes deu nenhum. Que pena! E, afinal, eles tiveram um bebê. Um menino de bochechas rechonchudas. Pedro ficou surpreso. Ele já entendia que, no início, as crianças são muito pequenas, não podem andar nem falar, são carregadas em um carrinho de bebê. Mas aqui era exatamente assim. A própria Maria explicou às crianças locais que Paulo era um menino do orfanato. É assim que acontece quando as crianças ficam sem pais, e algumas têm a sorte de serem acolhidas em uma família. Pedro ficou muito feliz por Paulo. Ele era realmente muito sortudo. Sérgio e Mary são os melhores pais, você só pode sonhar com pais assim. Os meninos adotaram Paul sob seu patrocínio. As meninas socializavam com ele, os meninos o levavam para seus jogos. E, no início, todos pareciam gostar de Paul. Então, o garoto começou a crescer e a manifestar qualidades que, no início, simplesmente causavam rejeição, mas que depois se transformaram em algo terrível, feio e inimaginável. Simplificando, ele se tornou um monstro. Na primeira série, o garoto começou a fumar. Foi quando ele foi pego roubando pela primeira vez. Paul não queria ficar quieto nas aulas, batia e xingava as crianças, andava pela sala de aula em vez de sentar-se à carteira. O professor não podia fazer nada com ele. Paul xingava, embora seus pais fossem pessoas inteligentes. Sua mãe e seu pai adotivos achavam que ele não valia nada. Peter ainda se lembrava de como seus pais corriam pelo quintal à noite em busca do filho que não se comportava bem. Os meninos da vizinhança os ajudavam. E tem mais. Paul se envolveu com uma turma ruim. Ele faltava à escola, fumava. Ele até começou a beber quando estava apenas na quinta série. Os adultos sempre discutiam a situação e todos concordavam que eram seus genes. Os infelizes vizinhos eram apresentados nas conversas da vizinhança como mártires inocentes que carregavam esse fardo por nada. Eles eram realmente bons pais. Eles amavam o menino e praticavam muito com ele.
Já naquela época, Peter percebeu que sangue não é água e que mesmo a educação mais correta nem sempre pode corrigir o código que foi escrito pela natureza por gerações. Paul logo foi parar em uma prisão juvenil por ter mutilado alguém em uma briga de rua. Depois disso, os vizinhos compraram uma casa pequena e velha em algum lugar na periferia da cidade e se mudaram. Portanto, Peter não sabia o que aconteceu com a família deles em seguida. Mas ele presumiu que nada de bom poderia estar mais lá. Não, ele não concordou categoricamente com isso. Sua esposa não aceitou totalmente sua escolha. Sua esposa tentava periodicamente fazê-lo mudar de ideia, apresentava argumentos aparentemente razoáveis, falava de exemplos positivos, mas ele era inflexível. Ele não queria que eles deixassem de ser pessoas felizes, bonitas e saudáveis para se tornarem semelhantes a Sérgio e Maria, ficando magros, pálidos e contidos. Bem, não. A esposa pareceu se acalmar com o tempo. Ela encontrou seu propósito em outras coisas. A mulher agora viajava para orfanatos e ajudava as crianças infelizes e carentes. Era caridade. Em um orfanato, ela montou uma sala de jogos, em outro, um pátio com balanços e escorregadores. Bárbara descobriu os problemas que havia nessa ou naquela instituição e os resolveu. Em algum lugar não havia babás suficientes, em algum lugar o telhado estava com vazamento, em algum lugar os alunos usavam roupas velhas, que não estavam mais na moda. Bárbara não apenas atendia às necessidades primárias dos orfanatos, mas também fazia algo mais, fundava círculos e sessões nos próprios orfanatos para que os órfãos pudessem se encontrar, mostrar seus talentos, organizava férias extravagantes para as crianças e encontrava pessoas que pensavam como ela. A mulher se sentia quase feliz. Ela não tinha seus próprios filhos, mas dava alegria e carinho a milhares de crianças carentes. Até mesmo os jornais escreveram sobre suas atividades e filmaram vídeos. O homem estava feliz por sua esposa. Finalmente ela se encontrou, percebeu seu instinto maternal de uma forma tão interessante. Isso era bom para todos. O próprio homem às vezes participava das ações. Ele chamava sua esposa de nada além de uma boa fada. Bárbara riu e disse que gostava mais do antigo título de rainha. Peter achava que sua vida estava predeterminada por muitos anos, mas o destino novamente lhe lançou um teste, no qual ele falhou miseravelmente. Uma de suas assistentes, que servia como sua secretária, era uma mulher jovem e deslumbrantemente bela que parecia um modelo fotográfico de uma revista de luxo. O próprio Peter não percebeu como isso aconteceu. Ele e sua equipe estavam comemorando outro projeto bem-sucedido em um restaurante, mas sua esposa não estava presente. Ela tinha acabado de partir para outra cidade a negócios. Sarah convidou o chefe para dançar. Peter viu seus enormes olhos de sereia pela primeira vez. Peter não conseguiu resistir. Como é possível simpatizar com uma mulher tão bonita? Eles foram para o apartamento alugado por Saroline e passaram a noite lá. De manhã, ele não se arrependeu de nada, por incrível que pareça. Pelo contrário, sentiu-se feliz ao lado de uma bela mulher. De qualquer forma, eles se tornaram amantes. Sarah era simplesmente perfeita. Bonita, não exigente, apaixonada. Ela percebeu que o relacionamento deles era secreto e não parecia reclamar de nada no início, mas depois começou a falar sobre amor, o desenvolvimento do caso e até sobre divórcio. Peter não entendia a si mesmo. Ele se sentia fisicamente atraído por Sarah. Era louco por seus olhos verdes e sua voz levemente rouca, seu cheiro, seu cabelo loiro. Mas Bárbara era sua própria pessoa em espírito. O homem, sendo um psicólogo, não conseguia entender a si mesmo. Será que isso era realmente possível? Ele se apaixonou por duas mulheres ao mesmo tempo. No fim das contas, Retag passou por momentos difíceis. Agora ele se sentia culpado na frente de ambas, e sua esposa legítima e sua esposa. Uma decisão tinha de ser tomada. Mas como fazê-lo, de modo que ele não se arrependesse? E então Sagolipenna tirou um trunfo da manga. Pense bem, eu lhe darei um filho, nosso. Bárbara não será capaz de fazer isso. Mas eu.
Peter pensou sobre isso. De fato, com Sagolinaina, eles poderiam ter uma família forte e completa. Mas seria difícil deixar Bárbara também. Ela já é querida, própria, fiel, confiável. Traí-la novamente? E, no entanto, a decisão já estava tomada. Ele escolheu a secretária. Ao mesmo tempo, planejava manter relações amistosas com Bárbara, mas o homem não ousava expressar sua decisão à esposa. A amante pressionou, apressou-se. Ela podia ser compreendida, queria ter certeza. Mas ele continuava lento. E novamente, pela enésima vez, o destino interveio. Aconteceu algo que ele jamais esperava. Um dia, sua esposa disse que eles precisavam ter uma conversa séria. A conversa aconteceu à noite, na sala de estar de uma casa espaçosa demais para uma família de 2 pessoas. Peter estava nervoso. Parecia-lhe que Bárbara havia descoberto tudo sobre ele e estava prestes a lhe fazer perguntas incomodas. Por um lado, isso seria ainda melhor. Pelo menos as coisas seriam finalmente resolvidas. Por outro lado, eu queria apresentar a situação de uma maneira diferente. Tenho mais notícias para você, começou a esposa. Peter ficou tenso. Lá vem ela. Só mais uma esposa contava uma história assim, de modo que as preocupações com a revelação do caso pareciam não fazer sentido. Estou doente, e muito seriamente. Fui diagnosticado com uma doença incurável no sangue. Só descobri isso recentemente. Levou muito tempo para obter um diagnóstico. Por quê? Por que não lhe contei antes? Ela sorriu, e eu só não queria preocupá-lo antes. Pensei que fosse apenas uma deficiência de vitaminas ou algo assim. E então recebi esse diagnóstico terrível. Será que realmente não há cura? Estamos no século XXI. Ele não queria acreditar no que sua esposa estava dizendo. Parecia que tudo podia ser curado hoje em dia, se houvesse dinheiro. E, felizmente, eles tinham o dinheiro. Bárbara balançou a cabeça com tristeza. Ela colocou as mãos nos ombros do homem. Ela o está consolando também, nesse estado. É incrível. Eu não acredito que você não possa ser ajudado. Nós vamos lutar. Peter ia deixar sua esposa, mas não queria perdê-la assim, para sempre, permanentemente. Bárbara significava muito para ele. Ela era sua própria pessoa, querida e amada. Ele não a entregaria a uma doença, de jeito nenhum. Lembra-se de quando, anos atrás, você disse que tínhamos de aceitar o fato de que não teríamos filhos, aceitando a situação? É isso que estou dizendo agora. Temos que aceitar o fato. Ele balançou a cabeça negativamente e não era a mesma coisa. E, novamente, os exames, as clínicas, as consultas com médicos renomados de todo o mundo. Só que agora a luta não era pelo sonho de ser pai, mas pela vida. O homem não ia desistir. Ele estudou muitas informações sobre a doença de sua esposa e agora entendia melhor a situação. Sim, a doença realmente se mostrou muito insidiosa e perigosa. A maioria dos pacientes, após o diagnóstico, morria em 1 ano. Mas havia exceções, casos de cura milagrosa, e Peter esperava por isso. É claro que ele não disse nada sobre a amante. Não era suficiente matar um homem em tal estado com mais notícias. Sarah concordou com a decisão de Retag. Ela disse que estava disposta a esperar até que a situação fosse resolvida de uma forma ou de outra. Ela até o apoiou, viu como era difícil para ele, entendeu perfeitamente que sua esposa significava muito para ele, mas não tinha ciúmes. Uma companheira de vida perfeita. Bárbara estava piorando cada vez mais, apesar do tratamento intensivo, e estava desaparecendo lentamente. Seu marido estava cuidando dela sozinho, e estava claro que aqueles eram seus últimos dias. Era difícil perceber que a luta estava perdida. O homem ainda não conseguia se conformar com o fato. Mas a paciente parecia aceitar a situação e até mesmo se acalmar. A mulher conscientemente aproveitava cada dia,
percebendo que não lhe restava muito. Ela se reunia com amigos, visitava lugares bonitos e favoritos enquanto tinha forças. O homem tentava acompanhar a esposa em todos os lugares, mas ele tinha um emprego e a secretária precisava de atenção. No entanto, Bárbara às vezes pedia que ele a deixasse em paz. Eles conversaram muito durante esse período. "Sou grata ao destino por ter um homem como você em minha vida", sorriu a mulher. "Você sempre me entendeu como ninguém, sentiu minha alma. Isso vale muito a pena." O homem sorriu, apertou a mão da esposa e se sentiu culpado novamente. É bom que ela não saiba nada sobre Sarolinei, afinal. Que bênção ele não ter tido tempo de revelar suas cartas na frente da esposa. Tudo o que é necessário é uma experiência negativa em um momento tão difícil. Eu também penso nisso às vezes. Que bênção termos finalmente nos conhecido. Ele respondeu com muita sinceridade. Você é uma pessoa única, a mais próxima de mim. E essas palavras, paradoxalmente, também eram pura verdade. Ele entendeu perfeitamente bem que estava perdendo uma pessoa querida, um amigo íntimo, e não haverá um relacionamento mais caloroso e profundo em sua vida. Ela partiu ao amanhecer, enquanto dormia. Em silêncio e com calma. Um fim fácil, como muitas pessoas disseram depois. Uma enfermeira dormiu no quarto com ela. Seu grito assustado foi o que acordou Retag, e ele imediatamente entendeu tudo. A ambulância, a polícia, o preenchimento de uma papelada. Preparando-se para se despedir. Tudo estava acontecendo em uma névoa. Ele não conseguia aceitar o fato de que Bárbara havia partido. Nem um pouco, nem em lugar algum. Para onde tudo isso poderia ter desaparecido de repente? Sua mente afiada, seu amor pelas crianças, sua determinação, sua coragem. Como isso poderia ser possível? Retega ficou ao lado dela nesse momento difícil. Ela tentou honestamente tranquilizar o homem, mas nunca o havia sentido tão sutilmente como Bárbara. Ela disse coisas que magoaram o homem ainda mais. Foi tudo para o melhor. Pelo menos agora ela não sentia mais dor. De fato, a situação se resolveu sozinha. Você nem precisou dizer nada. Peter balançou a cabeça. Como perder alguém assim pode ser o melhor? Ela simplesmente não entende nada. Houve até palavras como essas: pense bem, você vai ficar com tudo agora, você não teve filhos, então é o único herdeiro. E em um divórcio, tudo teria que ser dividido pela metade. O homem olhou para ela de tal forma que ela imediatamente percebeu a terrível tolice que havia dito. A garota tentou remediar a situação. Bem, quero dizer, ela ficou doente de qualquer forma. Isso teria acontecido de qualquer forma. E aqui está um grande benefício. Apenas cale a boca, pediu o viúvo. As pessoas vieram se despedir, muitas pessoas, colegas e amigos, e também aqueles a quem ela havia ajudado por muitos anos. Eles se aproximaram do homem, expressaram suas condolências, falaram bem de sua esposa, e Peter estava orgulhoso dela. Ele estava orgulhoso de sua maravilhosa esposa. Ele lamentava desesperadamente o fato de que raramente lhe dizia o quanto ela era maravilhosa, mas, ainda assim, ficava feliz por, às vezes, fazê-lo. Alguns dias depois da partida de Bárbara, ele recebeu um telefonema de uma mulher que se apresentou como tabeliã e marcou um horário para ler o testamento. Peter ficou surpreso, pois não sabia que sua esposa tinha feito um testamento. Provavelmente, ela decidiu tornar mais fácil para ele receber a herança. Ela havia se encarregado de tudo. E agora Peter estava sentado na cozinha e fumava pela janela. Era de manhã cedo. Sarah ainda estava dormindo, e ele estava sofrendo de insônia, infelizmente. Ele queria dormir e ver Bárbara. Talvez até conversar com ela. O homem suspirou e colocou a chaleira no fogo. Ele deveria tomar café, forte, quente e preto. Talvez isso o animasse um pouco, pois sua cabeça estava muito pesada. Peter colocou o café fumegante em uma xícara, sentou-se à mesa novamente e pensou. Ele se lembrou de Bárbara. A vida deles,
seus sonhos, planos e desejos. Sim, o mundo havia perdido muitas coisas. Ela havia feito muito bem às pessoas, às crianças carentes. Bárbara estava até com muito medo de ouvir do tabelião que a mulher havia legado todo o seu dinheiro para algum orfanato ou lar de crianças. Ele foi distraído de seus pensamentos por sua senhora. Ela entrou voando na cozinha, ansiosa, desgrenhada, mas ainda irrealisticamente bela. Estamos atrasados, disse ela, com a voz trêmula de excitação. Eu dormi demais e você não sabe por que está sentado aqui. Peter, como se tivesse saído de um estado de torpor, tomou um gole do café muito esfriado e começou a fazer as malas. Eles ainda conseguiram chegar a tempo e chegaram ao escritório quando ainda faltavam 5 minutos para a reunião com o tabelião. Foi uma sorte e não havia trânsito, nem acidentes no caminho. Sua companheira estava luxuosa até demais para uma ocasião como aquela. O vestido cinza escuro justo realçava as curvas graciosas de sua figura, os cabelos loiros claros escorriam lindamente sobre seus ombros frágeis. Mas agora Retag não estava interessado em admirar sua companheira. Ele queria voltar uns 5 anos atrás, quando essas duas mulheres importantes não estavam por perto. A garota se virou na varanda e, tentando esconder sua irritação, voltou-se para ele. Ele sorriu. Ele entendeu, e sua patroa estava ansiosa para saber o que ele havia herdado de Bárbara. Quando entraram no cartório, uma mulher idosa vestida de forma muito modesta, até mesmo pobre, entrou apressada. O que dizer, ela parecia uma mendiga, e uma menina adorável e encantadora, com cerca de 10 anos de idade. Cabelos loiros ondulados, grandes olhos cinzentos. Peter olhou para ela e não conseguia entender, essa criança o fazia lembrar de alguém. Mas quem? Poderia ser um parente do falecido? Talvez ele já tivesse encontrado essa garotinha antes? Por via das dúvidas, o homem cumprimentou educada e gentilmente a avó e a neta. A senhora idosa respondeu com cautela, de certa forma desconfiada ou avessa. Mas a menina sorriu amplamente, o que fez sua alma se iluminar imediatamente. Ela olhou para a idosa e para a menina como se fossem aranhas nojentas em um pote. Ela obviamente não esperava vê-las aqui. Sentem-se, sorriu a tabeliã, vestida em um elegante terno. Todos os presentes seguiram seu conselho. Achei que apenas os entes queridos do falecido estariam aqui. Ela levantou as sobrancelhas finas e disse, e aqueles que aparecem no testamento. Isso mesmo, o tabelião assentiu. As sobrancelhas de Sagolina se ergueram ainda mais, em sinal de surpresa ou indignação, e ela lançou outro olhar de desprezo para a velha e a moça. Estamos esperando mais alguém? Perguntou Sarolinena, colocando o pé em sua perna. Não. Todos estão aqui agora. A tabeliã se comportou profissionalmente e não reagiu à negatividade da visitante caprichosa. Ela se levantou, expressou suas condolências, disse algumas palavras calorosas sobre Bárbara e, em seguida, tirou de um grande envelope uma folha de papel dobrada 2 vezes, com os 2 lados escritos em uma caligrafia elegante. Esta carta é para você. O tabelião entregou a folha ao homem. O senhor pode lê-la aqui. Aqui o falecido explica tudo para o senhor. Ele agarrou a carta com as 2 mãos. Não via a hora de ficar sozinho para ler a última mensagem de sua amada. Não havia dúvida de que algo muito importante estava escrito ali. Depois disso, o tabelião começou a ler o testamento em voz alta, como era de costume. Como esperado, uma quantia considerável de dinheiro foi doada à fundação, que se dedicava ao apoio de órfãos. A senhora torceu o nariz quando ouviu o tamanho da transferência. Mas o marido ficou com todos os imóveis, carros e até mesmo os negócios. O homem, no entanto, não tinha ideia do que deveria fazer com uma rede de ateliês. Ele nunca se envolveu realmente nos negócios da esposa, mas parecia que esse negócio já era um mecanismo bem azeitado e funcionava como um relógio, por si só. Bárbara havia conseguido montar a empresa de tal forma que tudo funcionava sem sua participação e controle diretos. E então o tabelião disse algo que fez Salinena dar um pulo.
O falecido havia legado uma grande soma de dinheiro a uma garota chamada Eva. A mesma garota que estava sentada à frente de sua avó. Eva nem sequer prestou atenção à quantia. Ela era muito jovem para perceber quanto dinheiro era. Mas a senhora idosa percebeu tudo. Ela estremeceu, ficou pálida e até corou. Uma tabeliã prestativa imediatamente ofereceu um copo de água à visitante agitada. Quem são essas pessoas? Indignada. Nós não as conhecemos. São parentes dela? Obviamente não são primos de primeiro grau. Caso contrário, o marido da falecida os conheceria. O que está acontecendo? Isso tudo é feito por lei? Legalmente, confirmou o tabelião. É o testamento do falecido. A pessoa pode nomear quem ela quiser no testamento. Não precisa ser um parente. Quem é o senhor? Já me dirigi diretamente à senhora idosa. Golpistas? Não tenha muitas esperanças, você não receberá nada. Vou provar que ela estava incapacitada quando assinou o testamento. Ela é uma pessoa doente. E você deve ter se aproveitado da condição dela. Ela olhou para ela. Não com medo, não, mas com decepção. O homem percebeu que, no início do encontro, a moça havia admirado. Claro, uma beleza como essa, apenas uma modelo fotográfica. Mas agora o ídolo estava se transformando em um monstro diante de seus olhos. Acalme-se. Irritado, jogou o homem por cima do ombro. Ele mesmo não ficou surpreso com esse resultado. O homem percebeu que sua esposa com certeza deixaria que parte do que ela havia acumulado durante a vida fosse para a caridade. A menina e a avó são obviamente muito pobres. Com certeza sua esposa queria ajudá-las. Mas por que elas? E com uma quantia tão grande de dinheiro? Desculpe-me, não estou protestando de forma alguma, disse ele à senhora idosa. Se minha esposa decidiu assim, então está certo. Mas estou apenas curioso. Como você conheceu a Bárbara? Por que ela o escolheu? A idosa o olhou atentamente nos olhos. Leia a carta e você entenderá. Eva, temos que ir. A garota escorregou da cadeira com alívio. O que estava acontecendo estava claramente começando a deixá-la tensa. Vamos ler a carta, ela exigiu quando a porta se fechou atrás dela. Pelo menos saberemos quem são eles. Veja, eu preciso lê-la em particular. Ela ergueu os lábios com ressentimento, mas permaneceu em silêncio. Peter sentou-se em uma antiga cafeteria que frequentava quando era estudante. Ele havia escolhido a mesa mais distante, encostada na parede, atrás das prateleiras e das plantas. Era silencioso, tranquilo, aconchegante. E solitário. Não havia lugar melhor para finalmente ler uma carta. Não foi tão fácil se livrar da patroa. Ela queria estar com ele quando ele começou a ler a carta. Ele teve até que levantar a voz para ela. E agora aqui estava ele, sozinho com a carta. Seu coração estava batendo tão forte que parecia que ia saltar de seu peito. O que será que sua amada queria lhe dizer? Bem, olá, Peter. Se você está lendo esta carta, significa que, infelizmente, eu me fui. É uma pena, é claro. A vida é uma coisa boa. De qualquer forma, tudo aconteceu agora. Portanto, é hora de você saber de tudo. Eu amo você. Você sabe que também me ama. Tenho certeza disso, apesar de seus namoros ocasionais. A propósito, eu sei sobre a Sarah. Gostaria de ter visto a cara dela quando soube quanto dinheiro eu dei para Evie. Deve ter sido divertido. Ele estremeceu. Então ela sabia de tudo. Que pesadelo! E ele havia se esforçado tanto para não perturbar sua esposa. Toda a energia que deveria ter sido usada para combater a doença. Não pense que não me ofendo por causa de Sarah. Eu entendo tudo. Você é o tipo de pessoa que não pode viver a vida inteira com uma só mulher.
Uma pessoa criativa que precisa de inspiração, uma musa, pensou Peter. Uau! Sua esposa o entendia melhor do que ele mesmo. Ela é exatamente essa musa. Mas eu nunca duvidei que você me amava, de verdade. Você me apoiou em um momento difícil da minha vida. Apoiou-me, cuidou de mim. Isso não tem preço. Eu não tinha tanto medo de você. Você lutou tão ferozmente por mim quando eu já havia percebido que era o fim, quando eu já havia me conformado com isso. Mas você não desistiu até o fim, você não tem ideia do que tudo isso significou para mim. Obrigado por isso. E saiba que você é minha pessoa mais próxima e querida. O homem sentiu as lágrimas chegarem aos seus olhos. A dor aguda da perda de Bárbara perfurou seu coração novamente. Sim, ele se sentia da mesma forma. Ela tinha sido um espírito próximo e afim para ele. Eles eram mais do que apenas marido e mulher, almas gêmeas, espíritos afins. Ele estava disposto a mover montanhas por ela, e ela faria o mesmo por ele. Agora vamos falar sobre Eva. É uma garota maravilhosa, não é? Você provavelmente já a viu. Ela é tão doce. Ela não o faz lembrar de ninguém? Ela é como alguém que não é um estranho para nós dois. Eu a conheci há muito tempo. 3 anos atrás. Ela era apenas uma garotinha na época. Sabe, eu estava ajudando orfanatos. Ela também é órfã. Mas pelo menos ela tem uma bisavó. Mas ela e sua avó vivem muito mal naquela época. A situação ficou tão difícil que a senhora idosa teve de entregar a neta a um orfanato. Foi difícil para as duas, mas no orfanato a menina era alimentada e vestida, mas a bisavó nem sempre conseguia fazer isso. Eu a vi em uma apresentação de Ano Novo. As crianças haviam preparado um grande concerto. A bisavó da menina estava no salão. Ela, por sinal, chorava sem parar, enxugando os olhos com um lenço. Uma visão triste. A garota atraiu minha atenção primeiramente por sua aparência. A pequena beleza me fez lembrar de alguém, mas não percebi imediatamente quem era. Você finalmente descobriu? Ou ainda não? Perguntei aos professores sobre o destino da menina e fiquei horrorizado. Uma menina de 7 anos teve de passar por algo que nem todo adulto consegue suportar. No início, ela tinha tudo para ser feliz. Morava em uma cidade pequena com a mãe, a avó e o avô. É verdade que não havia um pai na família, mas isso não é incomum hoje em dia. É verdade que muitas crianças crescem sem pai. Não há nada de surpreendente nisso. Eva era a favorita de todos. A jovem mãe gostava muito dela. Dizia-se que ela havia dado à luz uma menina de um homem muito querido, e ele as abandonou, não queria ser pai, tinha medo. É bom que a mãe tenha tido bons pais. É claro que eles não abandonaram a filha em uma situação difícil e aceitaram, apoiaram e, quando ela deu à luz, ajudaram muito a jovem mãe com uma menina. Eles viviam assim, os 4, e a avó cuidava da casa, o avô ganhava dinheiro para alimentar a família. E a mãe terminou seus estudos universitários por correspondência, porque agora tinha um bebê nos braços. A menina cresceu como uma criança saudável e obediente. Essas pessoas dizem em filhos de presente. Sua mãe simplesmente a adorava. A avó e o avô não gostavam de sua alma. Não havia dinheiro extra na família, mas os adultos a mimavam o máximo possível. Sua mãe tinha um sonho, ir ao mar com a filha, mostrar a menina as ondas altas, caminhar com ela ao longo da costa, respirar o ar fresco do mar. Quando a menina cresceu um pouco, o avô decidiu realizar o desejo da filha e da neta. Ele juntou algum dinheiro e planejou uma viagem para o mar no carro da família. Era mais barato dessa forma. Na época, ela tinha apenas 4 anos de idade. No início, tudo estava indo muito bem. A família teve férias maravilhosas à beira-mar. Todos os seus sonhos se tornaram realidade, caminhadas ao longo da costa, um bronzeado do sul e belas fotos brilhantes. Mas no caminho de volta para casa, na rodovia, houve um terrível acidente. O carro perdeu o controle e caiu em uma vala.
Mais tarde, a causa foi determinada e descobriu-se que o avô teve um ataque cardíaco logo atrás do volante. Uma longa viagem, calor, muitas impressões, uma mudança repentina de clima. Muitos fatores se juntaram. Esse é o resultado. O próprio motorista quase não se machucou, mas não foi levado ao hospital. A causa da morte foi esse mesmo ataque cardíaco. Sua esposa morreu no local devido aos ferimentos. Sua filha, a mãe de Eva, foi levada ao hospital, mas o estado da jovem era muito grave. Ela foi colocada em tratamento intensivo. E o que aconteceu com a passageira mais jovem? É um milagre que ela tenha sobrevivido. Apenas algumas escoriações, um susto, mas não um susto pequeno. A menina chorou durante a noite por um longo tempo e sempre sonhava com esse terrível acidente. A menina foi levada para seu único parente próximo, a bisavó. Ela perdeu o genro e a filha no acidente. A mãe da menina estava em estado grave, mas ainda havia esperança de salvá-la. Para o tratamento, era necessário dinheiro, e muito dinheiro. Assim, a senhora teve que vender o apartamento onde a família feliz morava. O tratamento não funcionou. A mãe não foi salva. A menina ficou órfã. Ela não tinha ninguém além de uma velha bisavó. Não, havia um pai em algum lugar, mas como encontrá-lo? A velha não conhecia os detalhes da história de sua neta. Ela não tinha ideia de onde seu pai poderia estar. E será que ele precisa de uma filha, se já a abandonou? Como não havia nada a fazer, a bisavó começou a criar a netinha sozinha. Foi difícil. Não é fácil cuidar de uma criança pequena em uma idade tão respeitável. A pensão da bisavó era miserável, sua saúde também era ruim, ela não conseguia um emprego de meio período. Havia também uma ajuda de custo, para formalizar e confirmar tinha que ser todo ano, e isso dava muito trabalho para a senhora idosa. Tantos papéis para coletar, tantos escritórios para percorrer. Mas a senhora tentou, correu, coletou, para que sua bisneta tivesse pelo menos essa mesada mínima. E, de alguma forma, a senhora idosa e a menina viviam mal, economizando dinheiro em tudo, já sofrendo, mas se mantinham à tona. E então chegou a hora de ir para a escola. O orçamento familiar não suportava as novas despesas. Minha bisavó fez o possível para que a bisneta fosse para a escola, chegando até a se endividar. Depois disso, houve momentos muito ruins, quando nem mesmo o pão era suficiente todos os dias. Então, a bisavó tomou a decisão de colocar a menina em um orfanato. Temporariamente, devido à difícil situação financeira. E então, naquele show, no palco, eu a vi, fui fisgado por sua aparência e fiquei impressionado. Ela se parece muito com você. Você notou isso? Os mesmos olhos, a mesma aparência, a mesma extensão. Veja só, e o sinal em sua bochecha. Até o sinal é exatamente o mesmo. Olhei para a garota e percebi que coincidências como essa simplesmente não acontecem. E então descobri que realmente não era uma coincidência. Peter se afastou da carta. Como ele não havia adivinhado logo de cara? Eveia era realmente parecida com ele. Não era sem razão que a garota lhe parecia familiar. Ele via quase as mesmas características no espelho todos os dias. Fui mais fundo. Tive até de contratar detetives. E descobri. De qualquer forma, não caia da cadeira, ou do que quer que esteja sentado agora, essa é a sua filha. Eu omiti propositalmente o nome da mãe dela antes, ou você teria adivinhado imediatamente. E eu gosto de manter as coisas intrigantes. Você sabe que é mais interessante assim. Foi o que minha bisavó me disse, que você deixou Júlia grávida. Assustado, não queria ser pai, não queria assumir a responsabilidade. Pensei imediatamente que havia algo errado. Então, é claro, fui mais a fundo novamente. Descobri que você queria se casar, mas o casamento não aconteceu. Por quê? Fui atrás de sua melhor amiga. Ela me contou. O pai da moça era contra o casamento.
Ele mandou a filha para o hospital, mas descobriu-se que ela não podia fazer nada, pois todos os prazos haviam se esgotado. Ela parecia gostar muito de você e implorou aos pais que a deixassem se tornar sua esposa. Especialmente porque você já havia feito o pedido, mas o pai dela foi inflexível. Ele achava que, sendo esposa e mãe, a filha certamente não terminaria a universidade, e decidiu assim, e a filha dá à luz, mora com os pais, eles ajudam com o bebê, e ela termina os estudos, constrói uma carreira e depois faz o que quiser. Mas o acidente aconteceu logo depois que ela recebeu seu diploma. Quem sabe, se ela tivesse continuado viva, teria encontrado você mais cedo. Provavelmente sim. Bem, a bisavó de Eva simplesmente não sabia quem era o pai da menina. Portanto, ela não poderia encontrá-lo nem se quisesse. Essa é a história. Se não fosse pelo acaso, a menina ainda seria órfã de pai. Agora espero que você entenda por que deixei uma herança tão grande para ela. Ela é sua filha. Eu tinha que ajudar aquela garota. Não foi apenas dinheiro, espero. Acho que dei algo muito mais valioso e encontrar um pai para a menina. Sei como você anseia por um filho, um bebê só seu. E aqui você tem uma filha pronta, já crescida. Interessante, com suas próprias opiniões e personalidade. Ela é maravilhosa e precisa muito de você. E você precisa dela. Só me faça um favor, não faça da Saroline a madrasta da garota. Ela fará da vida dela um pesadelo. Encontre outra pessoa que seja mais empática e compreensiva. Você merece mais do que isso. E Eva também merece. Acredito que vocês são as pessoas mais próximas, que se reunirão e viverão felizes para sempre. Gostaria de poder estar ao seu lado. Eu os amo e os beijo. Cuidem um do outro. Peter, que havia terminado de ler, só então percebeu que suas mãos estavam tremendo. Como um pós-escrito, a esposa havia deixado o endereço da garota e um link para um teste de DNA, que, como se viu, essa mulher incrível havia conseguido realizar secretamente do marido. Peter não duvidava do resultado dessa pesquisa. Uma brisa leve e fresca soprava do mar. Estava muito frio para nadar. Mas caminhar pela praia com esse clima era um prazer. Um homem caminhava pela areia segurando a mão de sua filha. Era difícil se acostumar com isso, mas como era agradável dizer a alguém, esta é minha filha. Eles conversavam muito, viajavam muito, falavam sobre tudo no mundo. Peter se sentia absolutamente feliz. E ele sabia muito bem a quem tinha que agradecer por essa felicidade, a Bárbara. Incrível, única. Inteligente, sensível, gentil. Às vezes, parecia a Retag que ela estava em algum lugar por perto, olhando para ele e para a filha e sorrindo com satisfação.